Olá, alunos! Olá, inscritos! Aqui é o professor Evandros e este é o canal Presta Atenção Platão do professor Evandros. Estamos aqui então para mais uma videoaula diretamente da casa do professor. No momento eu faço as minhas aulas transmitidas direto das salas de aulas presenciais, mas como nós estamos no tempo de isolamento social, então a transmissão hoje, a gravação, é aqui direto da casa do professor. Hoje, então, nós vamos iniciar um tema em Martin Heidegger, a pedido, então, dos nossos inscritos, onde nós vamos falar sobre a obra Ser e o Tempo, a reflexão de Martin Heidegger, o Ser e o Tempo. Com o título, então, Nós próprios somos entidades a ser analisadas. E o professor convida logo de início, então, você que não é inscrito, a se inscrever no canal do professor, ajudar a propagar, então, a compartilhar o conhecimento da filosofia e deixe também aí o seu like ajudando o canal do professor a crescer cada vez mais, tá ok? Muito bem, vamos então à nossa reflexão de hoje em Martin Heidegger. Nós próprios somos entidades a ser analisadas. Martin Heidegger, que é de 1889 a 1976. Para iniciar, o professor vai compartilhar com vocês esse esquema mental que está na tela de vocês. Primeiramente, então, iniciamos com essa premissa. A filosofia sempre fez perguntas sobre o ser. A filosofia sempre realizou reflexões em torno do que é o ser. Por que o ser existe? Para que o ser existe, né? E nós, então, precisamos fazer essas perguntas examinando o ser para o qual o ser é um tema. E o tema do ser, então, nós partimos para a terceira premissa, é que o tema do ser somos nós. Então, nós próprios somos entidades a ser analisadas. É com esta premissa, então, que o professor começa a reflexão em Martin Heidegger. Muito bem, mas antes nós temos que trabalhar o contexto desta videoaula, desta reflexão do professor Evandros em Martin Heidegger sobre o ser e o tempo. O contexto então da nossa reflexão de hoje está baseado então na área da ontologia e a abordagem então, portanto, na fenomenologia de Martin Heidegger. Muito anterior, já lá na antiguidade desse pensamento, nós temos em 350 a.C. Diógenes de Sinope, né, que usa uma ave depenada para zombar de platonistas que definiam o ser humano como bípede in plume. E aqui o professor Evandros vai logo explicar esta reflexão. Em 1913, nós temos aí Edmund Husserl, que propõe suas teorias e métodos fenomenológicos em investigações lógicas e ideias para uma fenomenologia pura. Depois, em 1940, nós temos Jean-Paul Sartre, que publica O Ser e o Nada, que examina a conexão entre o ser e a liberdade humana. E aí, então, em 1960, nós temos A Verdade e Método de Hans-Georg Gadamer, inspirado por Heidegger, que explora a natureza da compreensão humana. Muito bem. Para iniciarmos essa nossa reflexão do ser e o tempo em Martin Heidegger, o professor vai recorrer a uma história antiga que transita em meio à história da filosofia. Conta que os seguidores de Platão estavam reunidos e discutindo a questão do que era o ser humano. Então, diz que estavam lá numa discussão toda acalorada sobre o que era o ser humano, etc., né? E assim, depois de um tempo de reflexão, eles conseguiram chegar a uma conclusão, a uma resposta à pergunta: o que é o ser humano? E então, eles concluíram que o ser humano é um bípede in plume. Então, bípede, ser que anda sobre duas pernas, bípede, né? E in plume, sem penas. Então, eles concluíram que o ser humano é esse ser andante sobre duas pernas que não tem penas.
E então, nesse momento, diz que surge como uma espécie de rompante um personagem que o professor admira muito na filosofia cínica, que é Diógenes, o cínico. Ele entra naquela sala, naquela reunião dos platonistas, que estavam todos então assim orgulhosos das suas reflexões e em concluir que o ser humano era um bípede implume, e diz então que o cínico Diógenes, ele entrou com uma galinha viva e depenada e gritando disse: vejam, eis aí o seu ser humano. E ele então joga aquele frango, aquela galinha viva, depenada sobre eles. O que ocasionou, obviamente, tumulto, que é próprio de Diógenes. O professor Evandros tem uma videoaula explicando a filosofia dos cínicos de Diógenes, a filosofia dos cães, né? Mas, enfim, eles então, Diógenes causou um tumulto naquela reunião filosófica dos platonistas e os fez pensar, os fez repensar, e diz a história então da filosofia que eles concluíram então que o ser humano é um bípede implume de unhas largas. Essa história, que é uma história antiga da história da filosofia, ela tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje de Martin Heidegger no Ser e o Tempo, que nós somos, como o professor colocou no título, nós próprios somos as entidades a ser analisadas. Por quê? Porque os filósofos, desde o início, sempre tentaram realizar reflexões, muitas delas conceitos, tirar conclusões, conceitos gerais, outras de conceitos abstratos daquilo que seria o ser humano. E mesmo se não tivesse a intervenção de Diógenes naquela reunião dos platonistas, se nós voltarmos àquela reflexão primeira, aquela conclusão primeira que eles dizem o seguinte, que o ser humano é um bípede implume, podemos tirar como conclusão de primeira análise que é uma sentença, uma premissa, que ela não diz muita coisa do que é o ser humano. E é nesse momento, então, portanto, da nossa reflexão, que entra a questão da perspectiva interna de Martin Heidegger. Então, a pergunta que nós temos que partir para essa nossa videoaula, para essa nossa reflexão, é que como podemos analisar o que é o ser humano? Nesse momento, então, surge Martin Heidegger de maneira muito esplendorosa, de maneira magnífica, a realizar uma reflexão a partir de uma perspectiva interna. E isso Martin Heidegger realiza de forma, como o professor disse, esplendorosa, como nenhum outro filósofo já o tenha feito. Então a reflexão de Martin Heidegger, partindo da perspectiva interna do ser, ela é uma reflexão muito mais concreta, muito mais palpável, assim podemos dizer. Ele afirmou que existimos entre as coisas, em meio à vida. Se quisermos entender o que é o ser humano, temos de fazer isso examinando a vida humana a partir do interior da vida, e não a partir do exterior. E muitas das análises sempre é o ser humano a partir do exterior, o ser humano a partir simplesmente do contraponto entre eu e as coisas, aquilo que me aparenta o mundo, etc. e tal. Lembrando que Martin Heidegger foi aluno de Husserl, do qual então segue o método fenomenológico, e essa abordagem filosófica, o método fenomenológico, ele é uma abordagem filosófica que investiga os fenômenos, como as coisas aparecem, pelo exame de nossa experiência em relação a eles, né? Ao objeto em si. A fenomenologia, por exemplo, não interessaria examinar o tema o que é o ser humano, mas sim a questão como é ser humano. E para iluminar então a nossa reflexão, a professora aqui compartilha a frase de Martin Heidegger, que a questão da existência nunca é explícita, exceto pelo próprio existir. Então a nossa reflexão sobre a existência humana. Para Heidegger, isso constitui a questão fundamental da filosofia. Ele estava interessado principalmente no ramo filosófico da ontologia, que do grego a palavra ontos significa ser,
que examina as questões sobre o ser ou a existência. Exemplos de questões ontológicas são o que significa dizer que algo existe, ou quais são os diferentes tipos de coisas que existem. Heidegger queria usar a pergunta como é ser humano? Como meio de responder então às indagações mais profundas sobre a existência em geral, na obra Ser e Tempo, de Heidegger, ele alegou que quando outros filósofos fizeram perguntas ontológicas, usaram abordagens muito abstratas e superficiais. Se quisermos saber o que significa dizer que algo existe, precisamos examinar a questão a partir da perspectiva daqueles seres para os quais o ser é um tema. Podemos então admitir que, embora gatos, cachorros e cogumelos sejam seres, eles não se indagam a respeito de sua existência. Aqui então o professor parte dessa premissa para refletir. O ser humano é o único ser capaz de refletir sobre si mesmo. Voltamos ao título início desta videoaula. O ser humano é este ser que realiza uma reflexão profunda sobre o que ele é. Aquelas 3 perguntinhas que o professor sempre ensina em sala de aula, que nós precisamos analisar antes do findar de nossa existência. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? É uma reflexão existencial. E isso é próprio do ser humano, o ser humano que faz essas reflexões, quem ele é. Ser ou não ser? Eis a questão. Eu não vejo em outros seres realizando esta reflexão. É próprio nosso. As coisas em si, elas não têm essa capacidade racional, né? Os objetos, a questão, o livro em si, por exemplo, ele tem essa questão praticamente quase que morta em si próprio. Ele não tem a reflexão, a capacidade de reflexão. Por quê? Ele não tem capacidade intelectual de racionalização como nós, seres humanos, nós temos. Então, o ser humano é o único ser que tem essa capacidade de refletir e indagar sobre si próprio. Diferente das coisas que estão ao meu redor, existem, eu interajo com elas, mas elas não têm essa capacidade, essa reflexão sobre o que elas são. Nós sim temos essa capacidade de reflexão, o que eu sou, onde eu estou, o que eu faço. Eu consigo me diferenciar, por exemplo, das outras coisas. Nesse mesmo sentido aqui, nós podemos até ligar com a filosofia de Merleau-Ponty a questão da percepção. Então, como o professor disse, embora cachorros, gatos, cogumelos e tantos outros objetos são seres, eles não têm essa capacidade de indagação daquilo que eles são. Eles não realizam questões ontológicas, não perguntam o que significa dizer que algo existe. Só que Martin Heidegger, realizando essa reflexão da fenomenologia, ele diz que há sim um ser que tem essa capacidade de reflexão, de indagação, e para ele, então, portanto, conclui que é o ser humano. Então, Martin Heidegger, que diz o seguinte, que nós somos as entidades próprias a sermos analisadas, ele quer dizer o seguinte, que antes de nós explorarmos as questões do ser, nós precisamos partir primeiramente por nós. Então, a perspectiva interna da existência humana. Então, na obra de Martin Heidegger, O Ser e o Tempo, como alguns alunos, alguns inscritos pediram para o professor realizar a reflexão, logo na abertura da obra, nas primeiras páginas ali, Martin Heidegger diz que o sentido do nosso ser deve estar atado ao tempo. O que ele quer dizer com isso? Martin Heidegger quer dizer que nós, enquanto ser, o ser humano, ele é um ser temporal, ele se coloca eu diria, num espaço e tempo dentro da história. Nós somos seres temporais, nós existimos dentro de um tempo, nós existimos dentro de um espaço. É um espaço e tempo que pertence a uma história. Então, quando nascemos, ingressamos no mundo como se fôssemos aqui jogados, numa trajetória que não escolhemos, simplesmente descobrimos que viemos a existir no mundo
em progresso, que pré-existia antes de nós, de modo que no momento do nascimento somos apresentados a um ambiente histórico particular, material, espiritual. Então diz Martin Heidegger que quando nós então somos jogados nesse tempo, na nossa existência, nós somos então chamados, assim, por assim dizer, nós somos envolvidos em vários passatempos dentro da nossa vida. Por exemplo, como nós aprendemos as linguagens, né? Nós interagimos com o mundo, nós buscamos o amor verdadeiro, nós construímos uma casa para nos abrigar, então nós temos a nossa existência, ela já parte dentro dessa temporalidade que existe, então, portanto, um envolvimento, uma dinâmica de envolvimento com as coisas que nos apresentam. E o interessante é que esse projeto de vida que nos é apresentado, do qual nós, nessa dinâmica, nos envolvemos com as coisas, as coisas, nós mesmos, nós consumimos tempo nosso. Então, nós estamos consumindo um tempo. E esse tempo consumido, ele pode, na visão de Martin Heidegger, ele pode nos projetar para os futuros diversos possíveis da nossa existência. Quando eu realizo escolhas, quando eu interajo com as coisas, elas me, podemos assim dizer, elas me jogam para um futuro diverso. O professor Evandros está aqui, nesta reflexão com vocês sobre o Ser e o Tempo e Martin Heidegger, porque é fruto de um envolvimento da minha existência, da existência de vocês que estão acompanhando o professor pelo canal, das interações que vocês tiveram e das interações que eu tive que resultaram nesse momento agora, nesse futuro presente. Entende? Então, tudo que eu vivencio enquanto mundo me projeta para um futuro diverso, do qual, inclusive, eu nem sei dizer como será, mas será. De alguma maneira, o meu envolvimento com o mundo, ele vai me proporcionar uma experiência futura. E aí, na reflexão de Martin Heidegger sobre o ser e o tempo, acontece que nós não somos seres imortais. Todas as minhas experiências com as coisas, com o mundo, comigo mesmo, ela tende a um fim. Tem que ter um limite. Então, toda a dinâmica da minha vida, ela vai se encaminhar para um projeto final. E esse projeto final, na visão de Martin Heidegger, é a morte. Então, a morte, segundo Martin Heidegger, é o horizonte mais afastado do nosso ser. Tudo que podemos fazer, ou ver, ou pensar, tem lugar dentro desse horizonte. Não podemos ver além dele. Esse horizonte eu gosto, por exemplo, de metaforar com a questão do oceano, né, do mar. Você, quando vai para a praia, quem já teve essa experiência, e olhando para o mar aberto, né, você enxerga lá longe um horizonte, uma linha, que inclusive na antiguidade acreditavam que não existia nada além do horizonte. E com o tempo a filosofia foi ajudando a desmistificar os mistérios, né? Mas enfim, eu olho o horizonte. O professor vai fazer uma metáfora. O que existe da linha do mar, do horizonte, vem comigo nessa reflexão. O que existe naquela linha do horizonte, imagine você então está numa praia olhando para o mar, o horizonte. Do horizonte para cá é a minha experiência de vida. Do horizonte para cá é a minha experiência de vida. Onde eu nasci, quem são meus pais, a minha família, o meu crescimento, a minha interação com as coisas, como eu fui me constituindo, o meu envolvimento com as pessoas. E toda essa minha experiência, ela tem um limite. O limite é o horizonte. O horizonte, na visão de Martin Heidegger, é a morte. A morte
é o projeto final de todo ser. A morte é aquela que nos limita na vida, é aquela que diz assim, você chegou até aqui, e aqui é o ponto crucial da nossa existência. Na visão de Martin Heidegger, então, portanto, é a questão da morte. Então, essa linha do horizonte que é a morte, a partir de lá nós não podemos ver nada além dela. Eu consigo visualizar do meu ser até aquele horizonte. Depois eu não consigo mais visualizar mais nada nesse sentido, nesta reflexão, nesta comparação do professor. O vocabulário de Martin Heidegger, para quem vai fazer uma leitura do texto de Martin Heidegger, ele é um vocabulário um tanto quanto difícil, mas não culpem o filósofo. Eu professor, eu sou bem sincero em partilhar com vocês, eu não sou muito fã dos vocabulários muito difíceis, porque o professor, as minhas aulas de filosofia, elas são aulas voltadas para estudantes do ensino médio, entende? Atendo também acadêmicos, sim, mas inclusive as minhas aulas eu procuro simplificar da melhor forma possível, não gosto de utilizar muitos assim, adjetivos, muitos conceitos filosóficos muito abstratos, porque não adianta ter uma reflexão, uma videoaula se o pessoal não entende, entende? Então, assim, quando você vai ler Martin Heidegger, ir ao texto, de fato, você vai encontrar dificuldades. Mas, assim, não culpe o filósofo, porque, na verdade, ele está utilizando termos técnicos para explicar questões abstratas de forma muito concreta. E isso aí é um processo de reflexão muito difícil, que envolve muito trabalho mental, muito exercício, quase que uma academia mesmo, do qual você fica malhando o cérebro para tentar tirar conceitos mais concretos, mais fáceis do entendimento em relação à questão da existência. Então dizer que o horizonte mais afastado do nosso ser é a morte, é dizer algo sobre como é viver uma vida humana. Como é viver uma vida humana. E isso expressa, então, portanto, viver uma vida humana vai chegar a diversos conceitos do que é o ser humano. Desde dos platonistas, o ser humano é um bípede implume, né? Um ser andante sobre duas pernas sem penas, do qual Diógenes, o cínico, realiza uma verdadeira confusão entre os platonistas, jogando um frango em Platão, os platonistas, né? Dizendo, está aí o teu ser humano, até conceitos de Aristóteles dizendo que o ser humano é um animal político. Então sempre vai ter essas reflexões, essas tentativas de aproximações daquilo que é o ser humano. E aí Martin Heidegger nos propõe a questão da vida de forma autêntica, viver de modo autêntico. Devemos então, portanto, fazer uma distinção filosófica entre existência autêntica e não autêntica. Em relação à vida autêntica ou não autêntica de Martin Heidegger, a reflexão dele parte da seguinte ideia, de que como nós nos envolvemos muito com os projetos temporais do dia a dia, trabalho, família, construção de uma carreira, etc. e tal, a gente se perde em meio a esses trabalhos. E ao se perder em meio a esses trabalhos, nós não nos damos conta que nós somos seres limitados e que o horizonte nos espera logo ali, que é a questão da morte. Então a vida não autêntica na visão de Martin Heidegger é aquela que é vivida sem essa percepção de que nós somos seres limitados, de que nós nascemos para morrer. Então nós vamos criando projetos, criando situações, envolvimentos, dinâmicas da vida do qual nós não sabemos nem se terá futuro. Na visão de Martin Heidegger, então, portanto, você que está estudando junto com o professor, o ser e o tempo, a vida autêntica é aquela vida que mesmo em meio às dinâmicas, aos envolvimentos com as coisas, temos a consciência de que nós vamos ter um findar, nós vamos ter um epitáfio, nós vamos ter um momento final dessa nossa existência. Eu gosto de Martin Heidegger, quando o professor começou a fazer a leitura de Martin Heidegger, porque ele nos coloca uma questão fundamental. Muitas pessoas têm medo da morte, né? E se você vai buscar na filosofia dos epicuristas, não há o que temer, nem mesmo em relação à morte. Em Martin Heidegger, ele me diz o seguinte, que eu devo colocar no meu projeto de vida, olha que interessante isso,
eu devo colocar no meu projeto de vida a questão da morte. Saber então, portanto, que eu sou limitado, que eu sou pequeno e que os meus projetos, então, portanto, vão ter um ápice, um horizonte, um momento final, e esse momento final é a morte. Então diz Martin Heidegger, morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. E nessa reflexão da filosofia de Martin Heidegger, o ser e o tempo, o professor agora faz uma segunda metáfora, uma segunda comparação. A importância, por exemplo, quando nós estamos diante da morte. Por exemplo, situações de morte. Quando você perde alguém querido, quando você perde um amigo, nós passamos por todo aquele processo, por exemplo, de ressignificação da vida, a questão do velório, né? O professor sabe que isso aí é um assunto meio complicado para abordar, mas o professor precisa abordar. Inclusive na minha experiência religiosa, como alguns já sabem que o professor foi salesiano de Dom Bosco, eu sempre aprendi que o momento dessa perda, né, quando você perde alguém, é muito mais para aqueles que ficam do que aqueles que já foram. Como assim, professor? Sim. Todas as reflexões que acontecem na questão de velórios, etc. e tal, elas são muito mais voltadas para aqueles que ficam. Porque aquele que foi, foi. Não tem o que fazer. Algumas religiões, práticas religiosas, até vão, por exemplo, se carregar de realizar intercessões, a questão do salvamento da vida do ser, etc e tal, né? Existindo ou não, sei lá. Aí vai de cada um a questão do além-morte. Mas, enfim, eu sempre dizia que a homilia, as pregações, os sermões são muito propícios no momento de perda, porque você consegue realizar reflexões para aqueles que ficam. Porque aqueles que ficam diante da perda, eles estão muito sensíveis. A gente fica muito sensível quando a gente perde alguém. A gente para ouvir quando a gente perde alguém. A gente para ressignificar questões da nossa vida. Então, a questão da perda, ela é muito mais voltada para que cada ser humano possa ressignificar. Ou seja, Evandros, seja mais sucinto. Assim, quando eu, então, portanto, estou diante de uma perda, alguém, de um ente querido, eu fico repensando a minha vida. Será que aquilo que eu estou vivendo de forma correta? Será que aquilo que eu estou realizando enquanto projeto é o certo? Vai me trazer felicidade? Porque veja quantos que não puderam concretizar os seus projetos de vida. Por exemplo, agora nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo, eu acho que, inclusive eu estava acompanhando algumas explicações, algumas reflexões, no final desta pandemia, apenas 5% das pessoas no mundo vão, de fato, realizar alguma mudança significativa para a sua vida. Os demais simplesmente vão esquecer, vão voltar à sua normalidade e vão correr para as padarias, para os supermercados, para o trabalho e vão simplesmente viver uma vida ínfima, né? Uma vida simplória, de ficar preenchendo atividades o tempo todo. E esses 5% das pessoas vão para pensar, escuta, espera um pouco, eu estava numa vida muito agitada, de muita correria, então, portanto, eu acho que eu tenho que repensar os meus projetos e perceber que a vida é muito, muito delicada e a perda é muito fácil nesse sentido. Mas é só uma reflexão do professor Evandros. Então, todo ser é um ser rumo à morte. Mas apenas os humanos reconhecem isso. Nossas vidas são temporais, somente depois de compreender isso podemos viver uma vida significativa, então, portanto, autêntica.
E agora vamos falar então um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre Martin Heidegger, a pessoa do Martin Heidegger. Heidegger então é reconhecido como um dos filósofos mais importantes do século XX, como o professor falou. Nasceu em 1889 em Meeskirch, na Alemanha, e teve aspirações de se tornar um sacerdote, mas depois de conhecer os textos de Husserl, dedicou-se à filosofia, rapidamente se tornou conhecido como palestrante inspirado, tendo recebido a alcunha de mágico de Meeskirch, né? Na década de 1930, tornou-se reitor da Universidade de Freiburg e membro do Partido Nazista. Aqui tem algo bastante chamativo. A extensão e a natureza de seu envolvimento com o nazismo permanecem, então, portanto, controversa até hoje, assim como a questão sobre até onde sua filosofia está implicada com a ideologia nazista. Heidegger passou os últimos 30 anos de sua vida viajando, escrevendo e trocando ideias, com amigos como Hannah Arendt e o físico Werner. Morreu em Freiburg, em 1976, aos 86 anos. As obras, então, chave de Martin Heidegger, para quem quer acompanhar essa filosofia, de 1927, Ser e Tempo, de 1936 ou até 53 ali, A Superação da Metafísica, de 55 a 56, A Essência do Fundamento, de 55 a 57, nós temos aí, então, portanto, Identidade e Diferença. E aqui agora o professor, então, realiza o findar da nossa aula, a conclusão. Então, portanto, a filosofia sempre fez perguntas sobre o ser. Precisamos fazer essas perguntas examinando o ser para o qual o ser é um tema. Então, portanto, nós, se eu quero entender o que é o ser, o que é o mundo, eu tenho que partir de mim mesmo. Quem eu sou, né? Então, eu tenho que refletir a mim mesmo. Então, nós próprios somos as entidades a ser analisadas. O professor espera ter ajudado vocês nessa compreensão da obra Ser e o Tempo, de Martin Heidegger. Muito obrigado aí, então, pela sua companhia. Novamente, quem não se inscreveu, ajuda o professor, inscreva-se, deixe seu like aqui no canal e agradeço. E você pode mandar também a sua pergunta ao professor através do e-mail professorevandros@gmail.com e dê sugestões aí também de videoaulas, algum tema que você quer que o professor Evandros explique. Eu vou estar atendendo aí na medida do possível a cada um de vocês. Um grande abraço, até mais, presta atenção, Platão.